General, por isso a importância da transparência do processo eleitoral, né? Porque tudo isso que o senhor acabou de colocar, se a sociedade, se a população tem dúvida, né, da lisura do pleito ali, eles ainda continuam sem refletir porque entende que não perdeu e sim foi Que foi enganado. tomado, né? Usando a palavra de, É, de quem já citou, né? é. Que eleição se toma, né? Então, assim, Na cabeça deles é isso. Na cabeça deles é então, isso. A assim, eleição se até que toma, porque ponto. o cara vai. É eleito o partido e o partido vai crescendo, criando, anulando a oposição de tal forma que no final o poder é todo está na mão dele. É assim que é. Na China, hoje tem muito poucos países que ainda são comunistas, né? O próprio Bolsonaro teve lá na China e de lá disse: não, a China não é comunista, a China é capitalista. Né? Encontrou um país que tem, dizer, um capitalismo de Estado, mas o que prova que essa centralização ela não serve para o bem comum, serve para o bem de alguns, mas não o bem comum. Essa também é a estratégia da nova ordem mundial. A nova ordem mundial se alia ao pensamento da esquerda, da centralização, para ter centralizado na mão de poucos, esses donos do dinheiro, o domínio do, do nova ordem mundial, do mundo todo, na mão de alguns poucos. E aí vão dividir as tarefas, não sei exatamente dentro da teoria do comunismo. A gente pensa que não, a nova ordem mundial é o capitalismo. Não é, pode ser até o metacapitalismo, não sei o quê, que a exploração de fato, aquilo que criou, na origem, criou o comunismo, que é a exploração do homem pelo homem, não sei o quê, mas as leis trabalhistas, a evolução, não sei o quê, dizendo que isso não era uma verdade. Mas agora nós temos essa tal de nova ordem mundial, que está aí, e ela utiliza o princípio é o mesmo do comunismo. Ter um governo só centralizador que manda em tudo. Isso é a essência do comunismo. Nós estamos vendo lá, a China está mostrando, a China nos mostra que não é bem assim, que não é isso que funciona. Eles se abriram para o mercado, hoje são a segunda economia do mundo. Você vai comparar com o que era antes, o que é agora, não tem nenhum chinês que está se queixando lá. Mas não é devido ao comunismo, mas ao capitalismo de Estado. Você pode não ter nenhum chinês se queixando no sentido de se comparando com o passado e dizendo que antes era melhor. Duvido. Mas continuam de alguma forma Continuam, de alguma restritos. forma, não têm a liberdade que Sim. nós temos, é lógico. O ideal é que ter toda essa evolução que eles tiveram do mercado, mas com liberdade, coisa que não tem lá. A forma de controlar e de conseguir isso é através da comunicação? É a estratégia, a mídia, as chamadas Big Techs, a forma que Olha, eles controlam isso? você Criam tem que, crises. Aconteceu nos Estados Unidos lá, na questão do Capitólio, aquela coisa toda. você tem que olhar, ver como é que a esquerda conquistou corações e mentes. Como é que ela, por exemplo, no Brasil, fizeram uma enquete, não vou me lembrar exatamente os números, mas fizeram uma avaliação sobre o pensamento socialista de uns 180 países, ou 170 e tantos países. O Brasil se colocou como 35º entre um universo de 170, começando o número 1, o mais socializado, ou mais primeiro da lista era o que tinha mais pensamento socialista, e o 170 que tinha menor pensamento socialista. Nós estamos colocados como 35. Quer dizer, o socialismo está impregnado na nossa mentalidade de pensamento. É só ver, todo mundo quer ser servidor público, todo mundo quer fazer concurso público. Né? Eu, quando era candidato a governador, teve um rapaz numa desses encontros com
lá no Recanto das Emas, que um rapaz, eu fiz lá minha pré-eleição, o rapaz me perguntou, primeiro pode perguntar, o senhor vai abrir concurso público, se for eleito? Eu disse, olha, em princípio não, porque, segundo eu sei, nós já tem um monte de gente concursada, passou no concurso e não tem vaga. Então, para que eu vou fazer concurso público? Para você ficar na ilusão, na expectativa, e ainda vai gastar dinheiro. Vai gastar dinheiro para nada. Até preencher todas essas vagas, tem que esperar morrer, sair, tá um monte de gente, não chega em você. Mas eu disse, mas por que você quer fazer concurso público? Você quer um emprego público? Assim, né? Mas o que você faz hoje para viver? E o rapaz disse, não, eu vendo churrasquinho. Eu vendo churrasquinho e tal. Ele disse, pô, e tá dando bem? Tá dando bem, sim. Aí disse, bom, então você é um empresário, cara. Você não tem que me pedir emprego público. Você tem que me dizer o que o governo está fazendo que atrapalha você. O que o governo tem que fazer para que você evolua do churrasquinho para ter uma churrascaria. E você, jovem como você é, e eu vejo que você está me dizendo com naturalidade que vende churrasquinho e tal, deve estar saindo muito bem, evoluindo. Então, você tem que pedir para eu, governador, se for eleito, sair da tua frente, para você poder evoluir e ter uma churrascaria. Eu faço questão de te ajudar se eu for eleito. Eu quero que você me convide para a inauguração da sua churrascaria. Isso o que é? O socialismo coloca na cabeça da pessoa que ele não é capaz de fazer por ele mesmo. O socialismo coloca na cabeça da pessoa que ela depende do Estado. O Estado é o teu pai, é o paternalista, ele que te protege, ele que faz. Então o Estado está sempre vivendo a vida do cidadão e não dá liberdade para ele produzir, evoluir e ser aquilo que ele quer ser. O Estado tem que sair da frente das pessoas. Isso é o liberalismo. E nós estamos impregnados desse pensamento. E temos que mudar isso. Nós temos que mudar isso mostrando para as pessoas que elas podem mais. E como é que nós vamos fazer isso? Dentro da escola, usando a mesma estratégia do Gramsci, só que contando a verdade. E vamos mudar a cabeça das pessoas. E o Brasil vai deixar de ser o 31, e se Deus for o 35, vai ser o 170. E aí nós vamos estar evoluindo. Essa mesma pergunta para um candidato de esquerda, ele falaria que vai ter muito concurso e que, Claro. inclusive, não só vai ter concurso, como vai dar aumento. Aí o que acontece? Essa sinceridade faz não ganhar a eleição, né? Dificulta ganhar a eleição. E você está dizendo uma coisa que, para mim, é fantástico você dizer isso para mim. Porque, do meu lado, junto comigo, tinha outros candidatos. E, quando eu falei isso, um deles me disse, era candidato a senador, me disse, o senhor não pode dizer isso. Eu disse, por que eu não posso dizer isso? Porque o senhor vai perder voto. Ele disse, então eu vou mentir para ele para ganhar voto? Essa é a mentalidade. Então não é só a esquerda que mente. Os que se dizem de direita, porque o cara pode se dizer de direita e até ser de direita, mas ele não tem esse pensamento liberal de dar uma chance, de dar oportunidade às pessoas. Ele quer mesmo assim, ele quer esse cidadão, dizer, o liberalismo é para ele, mas não é para o cidadão comum. Ele quer esse cara como empregado dele, mas não. Então, isso é uma mentalidade que tem que ser mudada.